salve guerreiro, força e honra. Hoje a gente está aqui para falar do novo calibre da Taurus, o .38 TPC, Taurus Pistol Caliber. Fala, Vieta. E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer informações que são importantes aí para o nosso mundo do tiro. E a grande novidade do momento, tá todo mundo falando disso, foi justamente o novo calibre, tá? Os nossos alunos mandaram mensagem hoje: Marcelo, você não vai gravar vídeo? Calma, pessoal, calma. É muita correria, a gente tem que cuidar lá do nosso curso de docência, armamento e tiro, que pode ser feito inclusive no formato de pós-graduação, 100% online. Vou deixar o link aqui se você quiser conhecer, tá? Mas vamos lá, vamos falar desse calibre rapidamente, alguns pontos, vamos falar de vantagens, desvantagens, sob o nosso ponto de vista hoje, sem conhecer o calibre, viu, pessoal? Não tive acesso ainda ao calibre, infelizmente. A gente já está batalhando para ter acesso, para conhecer e para a gente poder dar os nossos primeiros pareceres aí relacionados a ele com base na prática. Mas pelo que a fábrica já apresentou, já é possível tirar algumas conclusões que, de novo, só vão se confirmar com esse calibre indo para o mercado, chegando às nossas mãos, para que nós possamos testar, ok? Primeira observação importante é que a Taurus fez o quê? Jogou com o regulamento embaixo do braço. Como assim, Marcelo Adriano? O regulamento permitia até X joules, 1620 joules, o que enquadrava vários calibres, especialmente o principal calibre que foi vendido aí para armas curtas, armas de porte, que foi o calibre 9mm, que é o calibre aí comemorado no mundo como o melhor calibre para o porte, especificamente para a defesa, né, nas suas características balísticas, certo? 9mm Luger, que é o 9x19, ok? Só que aí o governo, em um projeto de vingança, onde excluiu a técnica, tirou a técnica do debate, tirou a razoabilidade também do debate, acabou com um decreto de vingança, excluindo 9mm somente para prejudicar uma categoria de cidadãos, que é o CAC. Por quê? Porque foi contra o governo, votou contra o governo a imensa maioria de CACs no Brasil. Então, num projeto de vingança, sem nenhuma razoabilidade, fez o quê? Tirou 9mm. A Taurus fez o quê? Que não é boba nem nada. Pegou o regulamento é o que agora? Até 407 joules. Criou um 9mm também, Marcelo Adriano, é .38, é da família 9mm, já vou explicar para vocês, tá? Um 9mm também, só que agora com uma energia que se enquadra dentro do que se define hoje, segundo o decreto, com o calibre permitido. Tá? Então, surgindo aí uma nova opção. Já vou antecipar aqui a minha opinião. Para mim, se confirmarem as nossas expectativas, poderá ser sim uma boa opção, mas também tem muitas desvantagens que a gente vai explicar aqui até o final do vídeo, tá? Só peço para você, já inscreva-se no canal se estiver passando por aqui agora, dá aquela fortalecida que a gente merece, eu acho que a gente merece, senão você não estava aqui. Também, já dê um joinha aqui no canal, dê uma voadora no joinha, também peço que você faça o quê? Deixe seu comentário. O que você achou desse novo calibre? É golpe da Taurus? Porque tem gente dizendo que é furado. Eu não acho que seja exatamente assim, mas tem gente dizendo que é furado. Terceiro ponto, compartilhe. Então deixe comentário e compartilhe com a galera, para a galera poder também debater sobre isso, tá? Para os nossos alunos, nós já estamos atualizando o nosso curso de docência armamento de tiro para incluir esse novo calibre. A gente está definindo como isso vai fazer, se a gente vai tirar a aula inteira de calibre muito completa, muito complexa, certo? Ou se a gente vai fazer um vídeo, uma aula especificamente sobre esse calibre. A gente está esperando ele chegar ao mercado de verdade para poder inserir esse calibre também. Valeu? Vamos lá então para os principais pontos, tá? Esse calibre, ele tem então dimensões praticamente idênticas ao do 9mm. É um 9x18, certo? Onde o fabricante simplesmente reduziu um pouco ali, recuou um pouco o headspace em menos de 1 milímetro para chamar agora de 9x18, certo? E reduzindo assim a energia desse calibre para se enquadrar no decreto. Marcelo Adriano, por que se chama .38? Porque o 38, ele se equivale no calibre real ao 9mm. Não é a mesma coisa, eu sei que os técnicos aí vão dizer, não é, claro que não, mas ele é equiparado ao 9mm, é da mesma família. Então, 380, que é .38 também, o 9mm, o 9mm Makarov, que eu vou falar daqui a pouco, que também é 9x18, mas não tem nada a ver com esse 9mm, praticamente nada a ver, certo? Além disso, o 357, o 38 Super, o 9mm que a gente conhece, são todos da mesma família, porque tem o mesmo calibre, ou calibres coincidentes, não é exatamente o mesmo calibre real, tá? E por que a Taurus não chamou de 9mm? Olha que pergunta interessante. 9mm TPC. Em minha opinião, por dois motivos. O primeiro, comercial, porque quem domina o mercado é o 9mm Luger, eles não queriam concorrer com o mesmo nome, queriam um nome diferente para efetivamente diferenciar. O segundo ponto importante é também o impacto político. Então, o medo que foi gerado, o fantasma que foi gerado em relação ao calibre assassino,
é um 9mm. Então, se chamar esse calibre também de 9mm, pode gerar aí alguma restrição relacionada às autoridades que de técnica não entendem nada, e os que entendem de técnica e estão no meio desse povo realmente agiram de má fé. Eu acredito que é isso o motivo de terem chamado de ponto .38 e não 9mm TCP. Esses dois motivos, ok? Então, falando de dimensões, o que muda? Na realidade, só a altura do estojo. De 18 para um pouco mais ali de 19, que é o 9mm comum, para um pouco mais de 18mm ali. 18mm justamente recuando um pouco o headspace. Para quê? Para se enquadrar na energia. Esse é o primeiro ponto. Tem vantagens nesse calibre? Sim, tem vantagens. Primeiramente, por ser um calibre permitido. Tá? É um calibre permitido. Ele está ali com a ponta de 124 grains, ao menos foi o que a fabricante disse, tá? Em um congresso há tempos atrás. Não tenho certeza absoluta, porque, de novo, não peguei a arma para fazer os testes. Mas ele chega ali a 387 joules. Tá? 387 joules e abaixo dos 407, que foi definido, então, como limite para o uso permitido. Tá? E ainda dá uma margem até o 407 para você utilizar pontas de maior velocidade, pontas de menor velocidade, pontas mais pesadas, né, por exemplo. Ou seja, a configuração da munição vai ser muito parecida, se não idêntica da 9mm, se você for pensar em peso de ponta, tá? E também em espoleta. O que vai mudar é somente o estojo. Somente o estojo. Tá? Então nós acreditamos nessa situação aí que se enquadra dessa forma. Uma outra vantagem, menor recuo que a 9mm. O fabricante, né, a Taurus, falou ali em torno de 28% de recuo menor. Isso tem que ser calculado, porque o que se leva em consideração no momento de se verificar o recuo é o fator. Tá? Não vou entrar aqui em detalhe porque não há tempo. Tá? Se você, inclusive, quiser se matricular lá no nosso curso, você ganha, com o Maurício Fedato, heptacampeão brasileiro de tiro, um módulo sobre recarga de munição, onde ele explica tudo isso para você. Então você vai entender de forma detalhada se você se interessar por esse assunto que é apaixonante, viu? Vai ganhar gratuitamente como bônus se matricular no nosso curso de docência em armamento e tiro, que pode ser feito inclusive no formato de pós-graduação, como eu disse para vocês. Tá? São noções gerais ali sobre recarga de munição, você vai entender a questão do fator. Então, o que define o fator, ou melhor, o que define o recuo é o fator. Se você for buscar os possíveis fatores com essa munição, fazer os cálculos, não chegaria aos 28%. É óbvio que, de novo, nós não temos a arma à mão para poder ter certeza absoluta. Mas fica aí em torno de 10, 15, até 20%. É possível que haja uma redução de recuo. Isso melhora o desempenho na recuperação para o próximo disparo. Então, isso é interessante. Além disso, requer uma mão de alface, ou melhor, não é mão de alface, né? Requer ali uma pressão menor ali, tá? Uma empunhadura mais firme. Me fugiu o termo aqui, empunhadura mais firme, tá? Reduzindo, então, a possibilidade de pane na mão de alface. Agora sim, mão de alface é quando você segura a pistola de qualquer jeito, ou com menos força. Isso tem um reflexo interessante, sabem o quê? Nas mulheres, por exemplo, que têm uma força menor, né? Uma força física menor. Então esse calibre, já vou adiantar, pode fazer sucesso entre as mulheres. Também pode ser sucesso nas pistolas super compactas. Por ter menos massa no calibre 9mm, elas saltam muito mais do que uma arma full size 9mm. Já com esse, tendo recuo menor, é possível um controle maior. Então talvez ele pegue nesse ramo, já vou adiantando isso aqui. Tá? Uma outra vantagem interessante é que são os mesmos projéteis da 9mm praticamente. Tá? E o seu pico de pressão é muito próximo da 9mm. E o pico de pressão é importante, por quê? Porque se ele está mais próximo da 9mm do que da 380, eu consigo utilizar projéteis mais próximos dos tradicionais ou até idênticos aos 9mm do que do 380. E aí eu vou falar do 9x18 Makarov, que tem muita gente, o aluno mandou a mensagem hoje. Marcelo Adriano, lá na sua aula, no nosso curso de docência armamento e tiro, você fala do 9x18 Makarov, que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, a família do 9mm. Fomos lá, explicamos a origem, a história, um calibre russo, que está praticamente totalmente ultrapassado, tá? Mas não se aproxima do .38 TPC, ao menos do meu ponto de vista, não vi ainda, tá? O 9x18 Makarov, que é o russo, ele está muito mais próximo ali do 380 do que do 9mm. Então, o .38 TPC ele está mais próximo do 9mm e o 9mm dos Makarov está mais próximo do 380. Está bem mais próximo do 380 pelas suas características balísticas. De novo, sem ter analisado. Isso é só opinião, porque os nossos alunos estão desesperados aí por um vídeo. Valeu? Então,
Essa é uma vantagem muito importante. Outro ponto importante é que é praticamente o mesmo projeto das armas existentes. Então, não vai ser necessária nenhuma grande revolução para o fabricante, né, para poder fazer esse novo calibre. Afinal de contas, serão as mesmas máquinas que fazem a 9mm. Inclusive, é possível até uma possibilidade de intercambiabilidade das peças. É possível. E você, por exemplo, com um cano parecido, ou com peças ali que se enquadram na 9mm, você fazer essa intercambiabilidade. E aí no futuro a gente vai ver como isso vai funcionar de novo, ok? Porque é praticamente o mesmo projeto existente hoje em dia. Balisticamente, outra vantagem, ele é bem superior, de novo, não vi, mas é bem superior a 380, que é o nosso calibre de pistola permitido hoje em dia, tá? O permitido 380. Então, é um calibre melhor, especialmente para a defesa, ou seja, vai trazer mais eficiência, eficácia e efetividade. E isso é uma ótima notícia, se o calibre pegar. Tá? E pode ser um ótimo calibre, como eu disse, para as plataformas super compactas. Ok? Outro ponto, como eu já disse, para o público feminino esse calibre pode, então, funcionar melhor, porque a mulher tem menos força para segurar a arma. Consequentemente, um recuo menor, uma melhor recuperação. A galera, bota 380 para a mulher, mas a 380 tem um fator muito ruim, um comportamento balístico ruim, vamos assim dizer. Opa, mas com essa eu já não teria essa característica tão ruim assim, certo? Agora vamos para as desvantagens, tá? É um calibre desconhecido. Vai ter munição? Claro que nós temos aqui no país o maior fabricante de munições do mundo, então, e é interesse dela, já que são associadas, de produzir munição que não acaba mais. Mas, porém, todavia, entretanto, nesse primeiro momento, talvez não tenha tanta munição assim. Os insumos, o estojo, eu vou comprar onde, tá? Porque é um calibre desconhecido. Nós não sabemos exatamente como ele vai se comportar e se vai pegar ou não, tá? Outro problema em relação a isso é a Taurus nível mundial, porque a Taurus, afinal de contas, ela vende para o mundo inteiro. E esse calibre tem que pegar também nos outros países para fazer sucesso, porque ela conta com esse calibre para vender também nos outros países. Eu não sei qual o plano de negócios relacionados a isso. Eu falo com relação ao que ela já trabalha. Quando ela desenvolveu a G2C, ela desenvolveu só para o nosso mercado, ao contrário. A G2C foi uma das armas mais vendidas nos Estados Unidos, em 9mm. Tá? Então temos que pensar nisso. Isso pode atrapalhar, porque lá na frente a fábrica diz assim, olha, não é interessante, entra em descontinuidade e aí você não vai ter peça, apesar de eu acreditar que serão intercambiáveis com a 9mm, mas você não vai ter munição, não vai ter insumo. Tá? O estojo, né, especificamente, porque a espoleta vai ser a mesma e as pontas serão as mesmas, mas o estojo você vai ter dificuldade em encontrar. Então, existe essa incerteza no ar, tá? Disponibilidade de munição e as peças para as próprias armas, que nós acreditamos aí que seja possível, que seja intercambiável, ok? Já tem pistola nova no mercado? Sim, a Taurus já vai lançar 2 pistolas novas, a G6 Touro, G2C Touro, G2C Touro. Por que G2C Touro? A mesma G2C, só que agora em calibre 9mm TCP e com o recorte ali em cima para mira optrônica. Na verdade, mira que você encaixa ali, o Red Dot, tá? O Red Dot. Então, já tem essa possibilidade. Provavelmente, a pistola em calibre permitido mais barata do Brasil agora. Olha aí que interessante, tá? Vai ser a pistola mais barata do Brasil. Além disso, vai ter a G3C. A G3C também, agora sim, uma arma bem mais imponente nesse calibre, tá? Agora eu vou fazer algumas observações de cunho pessoal. Pessoal, minha opinião. Primeiro, eu não acho que seja uma furada. Se o calibre pegar, não vai ser uma furada, tá? Esse é um ponto importante por todas as características e vantagens que eu já disse aqui para vocês. Não é como 9mm que eu não vou abandonar, porque a minha profissão me permite que eu tenha. Não vou sair. Mas eu estou pensando no todo, estou pensando no mercado, tá? Então, essa é a minha opinião pessoal. Segundo ponto, não dá para saber se vai pegar ou não. Eu já falei aqui pelas razões. E o problema de não pegar, certo? Terceiro ponto, e aí que eu acho que fica mais complicado. Pode impedir que o 9mm volte a ser um calibre de uso permitido. Por quê? Porque tudo é política. E nós sabemos perfeitamente que os fabricantes exercem o lobby. Se hoje, pensando só na visão que eu estou vendo um novo calibre, se volta a 9mm, ninguém compra esse novo calibre. Para quê? Comprar novo calibre? Se eu tenho a 9mm consagrada. E como o fabricante exerce o seu lobby, que é perfeitamente legítimo,
inclusive em muitos países o lobby é regulamentado. No Brasil é que fica nesse meio, né, e aí a galera acaba aproveitando para, como sempre, botar o dinheiro no bolso. Mas se o fabricante exercer um lobby que será legítimo, talvez não volte, porque eu dependo do Congresso para que o 9mm volte a ser de calibre permitido. Tá? Então essas são as nossas impressões e opiniões. Se você quiser conhecer o nosso curso, o link vai estar aqui embaixo. Inclusive vou deixar o WhatsApp do nosso suporte também. Vou disponibilizar essa aula aqui para os nossos alunos, vou jogar lá nos grupos. Tá? Se você também quiser falar com a gente, manda mensagem, deixa o seu contato aqui, deixa o que você achou, qual a sua opinião sobre esse novo calibre, tá? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito útil. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Valeu, pessoal. E se você quiser aprender de verdade sobre arma, entra aqui no nosso curso de docência, armamento e tiro, para você se aperfeiçoar, que pode ser, inclusive, ser feito no formato de pós-graduação reconhecida pelo MEC, a primeira do Brasil. Até mais!